Gênesis capítulo 22, verso de número 7. E eu quero apresentar o título da mensagem dessa manhã, que é: 2 pais, 2 filhos, 2 montes e um propósito. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22, verso 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Olha o que ele disse: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Pediria que você avançasse para o verso de número 11, que diz assim: mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos por essa tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua confirmação, Senhor, com essa palavra, a qual eu tenho certeza que o Senhor vai falar às nossas vidas. Para isso pedimos que tu abras os nossos ouvidos espirituais, assim como os nossos olhos, para enxergarmos e para, Senhor, visualizarmos, para ouvirmos a tua palavra. Também te pedimos, Senhor, que tu abras os nossos corações, para que essa tua palavra, essa semente possa cair em um terreno fértil, que ela possa prosperar, que ela possa frutificar para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Bom, 2 pais, 2 filhos, 2 montes e um propósito. Meus irmãos, imagine a cena. Você leu, nós acabamos de ler, mas imagine a cena: um pai subindo um monte com o coração em silêncio, mas uma guerra interior vivendo. Ao lado dele, seu filho, carregando nas costas a lenha que serviria para o próprio sacrifício dele. Ele não sabia ainda. Imagine esse cenário: o caminho é longo, o clima é pesado, de repente, o silêncio daquele momento é quebrado por uma pergunta. Mas é uma pergunta que atravessa gerações. E qual a pergunta é essa? Meu pai, onde está o cordeiro? Isaque percebeu que estavam chegando próximo ao local de adoração. Isaque percebeu que estavam chegando próximo ao local do sacrifício, mas ele se atentou. E ele não conseguiu identificar ali um sacrifício. Ele não conseguiu enxergar ali um carneiro, um animal que serviria como sacrifício. E essa não é só uma pergunta, mas é uma pergunta da humanidade. Onde está o sacrifício que resolve o problema do homem com Deus? Onde está o sacrifício que resolve essa apostasia, essa frieza e esse distanciamento que há entre homem e Deus? Onde está o cordeiro que pode substituir o pecador? Abraão responde sem saber que estava profetizando. Abraão responde assim: Deus proverá para si o cordeiro. E veja que interessante, séculos depois, outro pai sobe outro monte, mas dessa vez o filho não era poupado. Dessa vez o filho não foi poupado. O cordeiro foi substituído e o filho foi entregue. E a pergunta de Gênesis encontra sua resposta definitiva na cruz. Porque quando olhamos para o exemplo de Abraão e Isaque, nós vemos o exemplo de Deus com seu filho Jesus. No primeiro cenário, o cordeiro foi oferecido no lugar do filho. Mas no segundo cenário, o filho foi oferecido no lugar do cordeiro. E ele levou sobre si as nossas dores. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu gostaria de trazer algumas curiosidades sobre essa história, sobre essa passagem da Bíblia, que é muito interessante. O primeiro destaque é que o monte não foi um monte aleatório.
A Bíblia, ela nos fala, ela nos direciona que o monte onde Abraão sobe para oferecer Isaac, seu filho, como sacrifício, foi o Monte Moriá. Repita comigo, Monte Moriá. No mesmo lugar onde depois seria edificado o templo. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1 diz: Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Ou seja, o lugar onde Deus pediu um filho aponta para o lugar onde ele entregaria o seu. E por que eu digo isso? Porque o Monte Moriá ele fica na mesma região, ali próximo, onde Jesus ele foi entregue, onde Jesus ele foi à cruz. Ou seja, o lugar de onde ele pediu um filho foi um lugar onde ele entregaria o seu. Fica na mesma região. Veja, meus irmãos, Deus ele não trabalha com cenários aleatórios. Deus não trabalha improvisando, Ele não é um improvisador. O que hoje parece apenas uma prova, pode ser um cenário de revelação nas nossas vidas, amém? Uma outra curiosidade, Isaac não era uma criança. Como muitos podem achar, como muitos podem pensar ou deduzir, Isaac não era uma criança. Muitos historiadores relatam que Isaac ele tinha entre 15 e 30 anos, ou seja, Isaac já era um jovem, ele já tinha idade para resistir. Ele já tinha idade para resistir, talvez ao pedido do seu pai. Mas o que ele faz? Ele resistiu. Ele não resistiu, perdão, ele se entregou. Amém. Ele se entregou naquele lugar, ele se entregou naquele momento. Não era uma criança que estava sendo forçada pelo seu pai, não. Ele se entregou, amém? Veja o que diz João capítulo 10, verso 18. Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Assim como Isaac também o fez. Isaac não foi forçado, ele se voluntariou, ele se entregou como sacrifício. Amém, igreja? Amém. Entregar-se a Deus não é fraqueza, entregar-se a Deus é decisão. Há momentos em que Deus ele não quer a nossa força, mas Ele quer a nossa rendição. Ele quer a nossa rendição para nós declararmos: Senhor, pode fazer na minha vida o que você quiser. Pode fazer na minha vida o que o Senhor tem para fazer. Quantos aqui nessa manhã estão se colocando disponíveis no altar do Senhor? Um outro destaque, uma outra curiosidade: a lenha que estava nas costas. Veja, Gênesis no capítulo 22, verso 6 diz: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac. Repita comigo: sobre Isaac, seu filho. Isaac sobe o monte carregando a lenha do próprio sacrifício. E olha que maravilhoso, a palavra de Deus em João, no capítulo 19, verso 17 diz: ele mesmo, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Nós vemos aqui uma conexão entre Isaac e Jesus. Por quê? Da mesma forma que Isaac ele carregou nas suas costas o peso da lenha, onde serviria como sacrifício, Jesus também levou o madeiro nas suas costas. Jesus também levou o peso do madeiro nas suas costas. Mas veja, meus irmãos, que o filho carrega o instrumento do próprio sacrifício. E isso está associado aos dois. Isaac carregava a lenha que serviria para o sacrifício. E Jesus, o Filho de Deus, também carregou uma cruz que serviu para o sacrifício. Amém? Muitas vezes nós carregamos pesos sem entender tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes não compreendemos, mas até aquilo que parece apenas dor, até aquilo que parece um cenário de tristeza, pode estar inserido no propósito maior de Deus. Veja que esse cenário de Jesus sendo arrastado pelas ruas, carregando uma cruz pesada, para muitos é um cenário de dor, e é verdade, mas existem situações na nossa vida que precisaremos passar pelo caminho de dor, para que algo extraordinário aconteça, amém? Em Deus, nem o peso é sem sentido. Nem o peso é sem sentido. Então nessa manhã, se você está carregando um peso, se você está carregando algo, que você diz: Senhor, eu não consigo mais, troque com Ele. Amém. Troque com o Senhor. Entregue a Ele o teu caminho. Entregue a Ele as tuas súplicas. Entregue a Ele as tuas dores em nome de Jesus. Amém? Uma outra curiosidade. A palavra Deus proverá no hebraico, ela tem a tradução direta que diz Jeová Jireh. Yahvé, que depois tem uma transliteração para Jeová. Jeová Jireh, o Deus provedor. Mas veja que historicamente e no hebraico, esse original traz uma ideia de que Deus, Ele não apenas vai oferecer um sacrifício, mas Deus, Ele verá para si um cordeiro. Não foi isso, ou quase isso que Abraão disse? Abraão disse: Deus, Ele verá um cordeiro. E é isso. Deus verá para si o cordeiro. Não é apenas uma provisão isso, não. Mas Deus mesmo escolherá, Deus mesmo verá, Deus mesmo vai determinar o sacrifício. Não foi o homem quem escolheu o cordeiro da redenção, mas foi Deus quem separou o seu próprio cordeiro, amém?
Não foi um acaso, não foi algo que foi improvisado, não. Deus, Ele preparou para si o cordeiro. Ele preparou para si um sacrifício e foi o seu próprio Filho amado, Jesus Cristo. É por isso que eu disse anteriormente que Abraão, ele profetizou sem saber. Mas ele disse isso: Deus proverá um cordeiro. E Deus, Ele fez isso. Ele providenciou para si um cordeiro que se chama Jesus Cristo. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Repita comigo: antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, o cordeiro havia sido preparado, amém? Antes de você nascer, antes dos seus pais, dos seus avós, antes de qualquer coisa que tenha te acontecido, Deus, Ele já havia preparado o plano maravilhoso da salvação, da redenção. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem forte nessa manhã. Deus, Ele não improvisa soluções, como disse. O que para nós parece urgência, para Deus já estava resolvido. Já estava sendo resolvido em seu eterno conselho. Antes de você viver sua necessidade, Deus, Ele já conhecia a provisão. Antes de você entrar num processo de uma necessidade de provisão, a tua provisão já estava pronta, amém, irmão? Uma outra curiosidade: o cordeiro não estava lá no início. Olha que interessante, quando Isaac ele faz essa pergunta: meu pai, onde está o cordeiro? Naquele momento, não estava ali, não tinha ali um cordeiro como apareceu no texto, como um texto mostra momentos depois. A pergunta vem antes da provisão aparecer. Somente depois, no momento certo, o carneiro surge preso pelos chifres entre os arbustos. Olha que interessante. Em Gênesis, a provisão aparece no momento, mas em Cristo a provisão já estava determinada antes da fundação do mundo, amém? Apocalipse, no capítulo 3, verso 8, diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, o plano maravilhoso de salvação, de redenção para a tua vida, para a minha vida, ele já existiu há muito tempo. Deus, Ele já preparou algo para a tua vida antes que você imaginasse essa necessidade, porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus da provisão. Ele é um Deus que aparece no momento certo, com a provisão certa para a tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? E eu gostaria de fazer alguns destaques nessa manhã. E o primeiro destaque que eu faço dessa mensagem é: 2 cenários, um propósito eterno. Repita comigo: 2 cenários, um propósito eterno. Meus irmãos, Abraão leva o seu filho para o sacrifício e Deus entrega o seu filho ao sacrifício. A diferença que nós vemos aqui, ela é muito profunda. Abraão não precisou sacrificar. Veja isso: Abraão não precisou sacrificar. E Deus não poupou o seu próprio filho. Romanos, no capítulo 8, verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? O que foi pedido a Abraão, o que foi solicitado a Abraão como forma de prova, foi cumprido em Deus como forma de redenção. Amém? A cruz revela que Deus não apenas manda, mas Ele também entrega. Deus, Ele não apenas manda, mas Ele entrega. Ele dispõe para você um cordeiro, para que fosse morto no teu lugar, para que fosse sacrificado no teu lugar. Porque uma coisa nós precisamos admitir: a cruz era para nós. A cruz era para cada um de nós. E naquele momento, ao invés do cordeiro que somos nós, pagarmos pelos nossos pecados, Jesus, Ele toma o lugar. Ele toma o lugar que era nosso, para levar sobre Ele as nossas dores e as nossas aflições. Você pode dar glória a Deus por isso? Segundo lugar, o silêncio de Isaac e o silêncio de Cristo. Isaac, ele não questiona quando a cena se torna mais clara. Isaac, ele não questiona somente no momento em que ele vê seu pai com uma adaga na mão, com uma faca na mão, pronto a te sacrificar. Não, ele faz isso antes. Ele questiona antes. Cristo também não se defende diante do matadouro. Cristo, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Você já ouviu isso e é verdade. Veja o que diz Isaías capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu o quê? A boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Aqui nós não vemos um silêncio que está relacionado à fraqueza. Nós não vemos um silêncio que está relacionado à omissão, mas é um silêncio de submissão ao propósito. Quantas vezes nós não deveríamos permanecer em silêncio? Quantas vezes nós não deveríamos permanecer quietos,
enquanto o Senhor está projetando a nossa vida, enquanto o Senhor está projetando o nosso caminho. Quantas vezes nós não queremos falar, quantas vezes nós não queremos questionar, enquanto Deus está esperando de nós o silêncio. Ei, fique em silêncio porque eu estou cuidando, eu estou direcionando, eu estou preparando. Esse sacrifício que você não vê, que você não enxerga com os seus olhos, eu estou provendo, amém? Como eu disse, nem todo silêncio é derrota. Nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes o silêncio é prova de que o coração já se rendeu à vontade de Deus. Então na tua vida, nas tuas aflições, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre dessa palavra. A fraqueza, o silêncio não é sinal de derrota. Há momentos em que Deus ele não quer a explicação da nossa parte, mas Ele quer a confiança da nossa parte. Isaac ele fez uma pergunta. Seu pai respondeu. Não teve mais diálogo. Não teve questionamento. Não teve como vai ser, de onde virá, como será, em que momento vai aparecer. Não, Isaac, somente pelo fato de ele estar em silêncio, ele já demonstrou a voluntariedade dele no seu coração. Existem situações na nossa vida que Deus ele não vai exigir de você uma explicação. Ele não vai exigir de você falar muito, mas Ele vai esperar de você o quê? O silêncio, porque o silêncio está relacionado à confiança. Isaac ele estava confiante em seu pai. Isaac ele estava confiante não apenas no que seu pai disse, mas que Deus iria prover sim o sacrifício, amém? Então nós precisamos confiar todos os dias no Senhor, em todos os momentos, mesmo quando a situação está contrária, mesmo quando você não enxerga a provisão, mesmo quando a provisão nem está lá, porque de fato a provisão não estava lá. Aquele carneiro não estava lá, aquele sacrifício não estava lá. Mas no momento em que a revelação de Deus ela é apresentada a Abraão e a seu filho, eis que surgiu um sacrifício entre os arbustos. Ah, mas isso já estava lá. Meus irmãos, eu creio de uma coisa, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Você não precisa se questionar, mas de onde veio esse carneiro? Mas será que esse carneiro já estava ali? Será que esse carneiro estava dormindo? Não, você não precisa questionar isso. Você precisa somente reconhecer, Deus é o meu provedor. Deus é quem provê na minha vida. E a tua provisão chegou. E se não chegou, sabe que ela está a caminho em nome de Jesus. Terceiro, o cordeiro substituto e o filho substituto. Repita comigo. O cordeiro substituto. Veja aqui em Gênesis, Isaac seria o sacrifício. Mas em Cristo, um cordeiro morre no lugar de nós. Um cordeiro morre no nosso lugar. Um cordeiro morre em nosso lugar. E que cordeiro foi esse? Jesus Cristo. Então você vê aqui um apontamento de Isaac para a cruz. Por quê? Isaac seria um sacrifício, mas um cordeiro morreu no lugar dele. E na cruz nós éramos os que merecíamos o juízo. Nós éramos o que merecíamos ali o sofrimento, mas Cristo morre em nosso lugar. Veja o que diz João no capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, verso 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Veja, meus irmãos, Isaac foi poupado por um cordeiro, e nós fomos poupados pelo cordeiro, que é Cristo Jesus, amém? O evangelho só faz sentido quando nós entendemos essa substituição. O evangelho só faz sentido quando nós entendemos esse processo, que um cordeiro oferecido por nós morreu em nosso lugar, Jesus Cristo. Porque se você não acredita nisso, se você não crê nisso, vã é a sua fé, vã é a nossa fé, porque Cristo ele se entregou por nós. Essa substituição é necessária para o nosso entendimento. A cruz era para nós, a cruz era para você, a cruz era para mim, mas o Cordeiro tomou o nosso lugar, amém? Cristo ele não morreu apenas como exemplo, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Só entende a cruz quem entende que ela era nossa. Quando você vê uma cruz em algum lugar, em uma igreja, isso não é um exemplo, isso não é uma visão de dor. Aquilo não representa um cenário de morte, não. A cruz nos traz a lembrança de que aquela cruz era para nós. Quando você enxergar uma cruz, quando você vê uma cruz em algum lugar, lembre-se disso. Essa cruz não era para Jesus, essa cruz era para mim. Essa cruz era para mim, porque eu sou pecador. Eu necessitava de correção. Eu necessitava de restauração.
Mas ele, sem pecado algum, se fez homem, se fez carne, com um propósito: tomar a cruz, tomar aquilo que era para nós. Quarto ponto: Deus interrompe Abraão, mas não interrompe a cruz. Repita comigo: Deus interrompe Abraão, mas não. Em Gênesis, no capítulo 22, Deus diz, verso 12: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Nós vemos aqui uma interrupção. Deus ele interrompeu Abraão naquele momento, antes de ele executar seu filho, antes de ele oferecer de fato e entregar a vida do seu filho. Houve uma interrupção. Mas o interessante é que na cruz do Calvário não houve essa interrupção. Deus ele não interrompeu a cruz. Por quê? Porque Jesus ele foi até o fim. Jesus foi até o fim. Quando nós olhamos para o Getsemane, nós vemos um cenário onde Jesus ele se colocou à disposição do mestre. Muitas pessoas dizem: olha, mas Jesus aqui ele temeu, Jesus ele teve medo. Sim, porque ele era homem. Sim, porque ele era 100% homem e 100% Deus. E como você sente medo, ele também sentia. Como você sente frio, ele também sentia. Como você sente calor, ele também sentia. Então ele sofria todas as aflições que nós, como seres humanos, sofremos. Mas o Getsemane ele representa o maior exemplo de rendição. Ele diz: Senhor, acima de tudo seja feita a tua vontade. Amém. A tua vontade. Deus não interrompeu o processo na vida de Jesus, porque ele sabia que era necessário para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então quando você chegar na tua igreja, quando você chegar aos domingos na tua casa de oração, glorifica o Senhor, porque no Getsemane ele se rendeu, na cruz ele sangrou e se entregou, mas para que hoje você estivesse aqui nesse lugar. E isso é motivo de alegria, amém, igreja? João capítulo 19, verso 30 diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha que interessante. O céu falou com Abraão, mas o mesmo céu permaneceu em silêncio na cruz. Veja, aquilo que Deus não permitiu a Abraão fazer, ele mesmo fez com o seu próprio filho. Deus está dizendo para a humanidade: o que eu peço para vocês fazerem, eu faço. O que eu estou pedindo para vocês não é algo que eu não faria. Não é algo que eu não faria com o meu próprio filho, como de fato eu fiz. Veja que o silêncio de Deus na cruz garantiu a nossa reconciliação. O silêncio na cruz significou a nossa reaproximação de Deus. O momento que estávamos distantes, o momento que nós estávamos vivendo uma apostasia, vivendo uma frieza espiritual, mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos trouxe essa reconciliação. Cristo, ele foi até o fim para que a obra da salvação não ficasse inacabada. Quantos cenários e quantos momentos Jesus poderia ter desistido? Quantos cenários Jesus ele poderia ter parado? Quantas situações nós também paramos e não vamos até o fim, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, mesmo sabendo que é um cenário, que é um caminho de dificuldades, um caminho de situações complexas. Quantas vezes nós paramos? Quantas vezes nós não permanecemos? Mas Cristo ele foi diferente. Ele foi até o fim porque ele sabia que a obra da salvação, ela não poderia permanecer inacabada. Porque ele veio consumar. Ele veio reafirmar. Ele veio fortalecer. Como eu disse na semana passada, o inferno naquele momento, na morte de Jesus, estava comemorando, estava saltando de alegria. Mas a Bíblia diz, e nós cremos, e nós vivenciamos essa verdade, de que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquilo que estava morto não está mais. Aquilo que era impossível ao ser humano não é mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A morte ele venceu. Aquilo que aterrorizava o ser humano, aquilo que aterroriza o ser humano até os dias de hoje, que é a morte, Jesus mostra: eu venci aquilo que vocês temem, eu venci aquilo que vocês acham impossível, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quinto, a pergunta de Isaac ecoa na humanidade. Repita: a pergunta de Isaac ecoa na humanidade. E olha que pergunta foi essa. Qual foi a pergunta de Isaac? Onde está o cordeiro?
Essa pergunta ela não fica restrita em Gênesis, no capítulo 22. Ela não fica restrita no Pentateuco. Ela não fica restrita no primeiro livro da Bíblia. Não! Ela percorre toda a história. Ela percorre toda a Bíblia. Até que um dia, João Batista ele aponta para Jesus e responde essa pergunta. Lá em João, no capítulo 1, verso 29, quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno, nem mesmo de remover as sandálias dos pés dele, porque ele é o Messias. Ele é a renovação que tanto vocês pediram. Ele é a transformação que tantos vocês pediram. Ele é o novo de Deus que nós por muito tempo aguardamos, e essa renovação chegou na nossa vida, amém? A pergunta de Gênesis é respondida no Evangelho, mas a Bíblia inteira caminha em direção a Cristo. Nós estamos vendo o início da Bíblia, apontando para uma pergunta que é respondida no Evangelho. É respondida com Jesus. Ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. É Ele que começa e Ele que termina. Aquilo que Ele iniciou na tua vida, meu irmão, Ele vai terminar. Ele vai finalizar porque Ele é fiel e justo. Amém? Sexto, o lugar da morte se torna o lugar da provisão. Repita comigo. O lugar da morte se torna o lugar da provisão. Depois da prova, Abraão dá ao lugar, aquele lugar, um nome. Olha que interessante. Lá no verso 14 diz: E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: No monte do Senhor se proverá. Aquele lugar que tinha tudo para ser um lugar de perda, aquele lugar que tinha tudo para ser um lugar de dor, para ser um lugar de tristeza, se tornou um lugar de revelação. O monte da dor também se tornou um monte da provisão. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que o cenário da tua vida, que tem tudo, que tinha tudo para ser um cenário de dor, de morte, vai ser um cenário de revelação. Vai ser um cenário de restauração, de transformação. O que você enxerga e aponta como um cenário de morte, Ele pode transformar num cenário de vida. Porque Ele é a ressurreição, amém? Veja que o Calvário, o lugar da morte, tornou-se também um lugar de salvação. Nós temos mais uma conexão com o Monte Moriá. O mesmo monte onde estava Isaac e Abraão, que seria conhecido, lembrado, como um monte onde seria oferecido, onde teríamos ali uma morte. No Calvário, aquele mesmo cenário de morte, ele se transforma num cenário de salvação. Repita comigo: um cenário de salvação. Aquilo que parecia derrota se transformou em redenção. Repita comigo: se transformou em redenção. Há lugares da nossa história, há lugares da nossa vida que ainda dói, que ainda incomodam, que a provisão que você tem, a expectativa que você tem, não é das melhores, não é das mais estimativas, mas Deus pode transformar esse cenário de morte na tua vida em testemunho, e é isso que Ele quer fazer. Esse cenário que para você é de morte, que não tem mais jeito, que não tem mais volta, que não tem mais solução, para de só reclamar e lembra, Deus Ele quer fazer disso um testemunho. Onde você pensou que perderia tudo, Deus pode se revelar de forma mais profunda, de forma mais sobrenatural, e mostrar para você, quando você chegou ao fim, quando você chegou no teu limite, foi aí que eu me mostrei ser a tua continuação. Porque a fé é isso. A fé é você dar um passo onde você não enxerga chão. A fé é a convicção das coisas que se esperam, daquilo que nós não conseguimos ver, daquilo que nós não conseguimos contemplar. E foi isso que Abraão e Isaac fizeram. Eles não sabiam qual seria o próximo passo. Eles não sabiam qual seria o próximo cenário. Mas eles se colocaram à disposição. Onde Abraão perderia tudo. Perderia o seu filho. E que dificuldade foi para ter esse filho. Que dificuldade foi para ter Isaac. Olha o milagre que Deus fez através da vida da sua esposa, uma mulher estéril. Isaac, ele veio como filho da promessa, como uma certeza de Abraão, que Deus permanecia com ele, de que Deus estava com ele, e de que Deus faria dele uma grande nação. Imagine você naquele momento ter que entregar isso. Mas que sentido faz? Mas que sentido faz nós chegarmos até aqui e eu ter que entregar aquilo que com tanto custo, com tanto choro, com tanta dor, com tanta fé, com tantas lágrimas, eu levei para alcançar? Que sentido é esse?
Mas naquele momento onde eles não sabiam o que iria acontecer, Deus ele interrompeu e disse: ei, a provisão está aqui. Na nossa vida não é diferente, irmão. Vai ter um cenário da tua vida que você vai chegar no final do túnel, você não vai enxergar a luz, você não vai enxergar a saída. Você vai usar todos os seus recursos, você vai usar tudo que você tem, você vai tentar de todas as formas, e você não vai enxergar um futuro, você não vai enxergar um depois. É nesse momento que o teu Deus aparece e mostra que Ele é a tua provisão. É nesse cenário que Ele diz: ei, eu sou o teu próximo passo, porque eu sou o autor e consumador da tua fé. Amém? Sétimo e último ponto. Abraão cria na ressurreição. Repita comigo. Abraão cria na ressurreição. Abraão, ele tinha fé na ressurreição. Por que eu digo isso? Porque a fé de Abraão não era superficial. Ele cria, ele tinha fé de que, se necessário fosse, Deus ressuscitaria Isaac. Sabe por quê? Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: a sua descendência será chamada pelo nome de Isaac. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão, ele não estava preocupado, ele não estava tão aflito como nós pensamos, porque ele tinha uma fé, ele tinha uma certeza de que Deus, ele era poderoso para ressuscitar Isaac. Ele era poderoso e justo para fazer isso. Abraão sobe o monte com fé na fidelidade de Deus. Sempre que Deus ele te chamar para algo, sempre que Deus ele te colocar à prova em alguma coisa, tenha a fé na fidelidade do seu Deus. Nós podemos ser fiéis. Nós somos hoje, não somos amanhã. Nós temos um humor para amanhã, à tarde temos outro. Nós decidimos algo um dia, no outro dia já mudamos. Mas o nosso Deus ele é imutável. O que muda na minha vida, o que se transforma de um dia para a noite, na minha vida, na tua vida, o nosso Deus ele não é assim. O nosso Deus ele tem princípios e Ele é um Deus fiel, amém? Ele já enxergava, Abraão já enxergava essa possibilidade, ainda que de forma figurada, mas ele reconhecia e ele cria na ressurreição, mesmo sem nunca ter visto o morto se levantar. Porque imagine você, as pessoas que viram Jesus ressuscitar Lázaro, eu tenho certeza que todos os momentos, os sepultamentos depois de Lázaro, todas as pessoas viviam com expectativa. Eu fico até imaginando, quando Lázaro morre pela segunda vez, imagina esse momento. Imagina esse sepultamento. Imagina aquelas pessoas olhando e: será que é verdade mesmo? Na outra vez eu pensei que estava morto, agora não estava. Será que ele morreu mesmo? Deixa eu ver aqui, deixa eu mexer aqui. Imagina esse cenário. Ou seja, as pessoas que presenciaram a ressurreição através da vida de Lázaro, através de Jesus, eu sei que em todos os momentos de morte existia uma expectativa. Por quê? Porque eles viram aquilo, eles contemplaram aquilo, eles puderam ver um homem que estava no túmulo, morto, ressuscitar. Eles viram a pedra sendo removida e eles viram Lázaro sair do túmulo. Mas e Abraão? Viu isso? Abraão viu esse cenário? Não, Abraão não viu. Mas olha que interessante que Hebreus nos afirma que Abraão, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, ele cria. Ele tinha certeza, ele tinha convicção de que Deus poderia ressuscitar o seu filho, mesmo sem nunca ter visto isso, mesmo sem nunca ter escutado isso. Meus irmãos, você acha à toa que esse homem ele foi chamado de pai da fé? Você acha agora que é um exagero esse homem ter sido considerado o pai da fé? Por quê? Porque a fé não é depois que você vê, não é depois que você ouviu, mas é antes disso tudo. É quando o teu cenário é contrário. É quando o teu cenário não tem mais jeito e você acredita numa saída, mesmo não vendo a mesma. Fé é continuar obedecendo, mesmo quando a promessa parece contradizer o caminho. Presta atenção nessa frase que ela vai mudar a tua vida. Fé é continuar obedecendo, mesmo quando a promessa parece contradizer o caminho. Mesmo quando a situação contradiz,
aquilo que a tua fé te mostra. A fé é permanecer. A fé é continuar. A fé é continuar andando quando todos estão parados. A fé é você se direcionar na direção de uma muralha, mesmo quando todos não enxergam o que há detrás daquela muralha. Mas aos olhos da fé, nós conseguimos contemplar o que Deus tem preparado para nós. E se você não tem visto isso, se você não tem contemplado, eu quero declarar que você sairá daqui dessa manhã com essa visão. Uma visão de fé, uma visão de expectativa, uma visão de coisas maiores e renovadas que chegarão sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aquela pergunta, ela ecoa por séculos. A pergunta que um filho fez para um pai: onde está o cordeiro? Até que um dia alguém olha para Jesus e declara: esse é o cordeiro. Veja, meus irmãos, que no Monte Moriá, Deus ele proveu um cordeiro para livrar Isaac. Mas, na cruz, Deus entregou o seu próprio filho para nos livrar. Como eu disse, em Gênesis, o filho foi poupado. Mas na cruz, o filho foi entregue. E ele foi entregue por você. Ele foi entregue pela tua vida. Olha para a pessoa que está no seu lado. Fala assim: foi por você. Fala olhando nos olhos dela. Fala: foi por você. Foi muito por você. Fala assim: você não merecia. Nem eu. Eu não valia nada. Você também não. Mas foi por preço de cruz. Foi por preço de sangue. Amém? Em João, no capítulo 19, verso 30, ele diz: está consumado. O que foi interrompido no Monte Moriá foi consumado na cruz. O cordeiro já foi entregue, o sacrifício já foi feito e o preço já foi pago. Agora, a pergunta não é mais onde está o cordeiro, mas a pergunta hoje é: o que você vai fazer com o cordeiro? Sabe por que essa pergunta ecoa para nós? O que nós vamos fazer com o cordeiro? Porque agora cabe a nós. Porque a parte dele ele já fez. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Você crê nisso? Você crê que o preço foi pago pela tua vida? Você crê nisso? Já foi consumado. Deus já fez a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Hoje é dia de você parar de resistir. Hoje é dia de você confiar em Cristo. Hoje é dia de você se render ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque a verdade que permanece é: no monte do Senhor se proverá. Não é isso o que Abraão declara? Não é esse o nome que Abraão coloca naquele monte? E o que quer dizer o nome desse monte? No monte do Senhor se proverá. E deixa eu te falar uma coisa: já foi provido. Já foi provido, sabe por quê? Porque Cristo é o suficiente. Você não precisa mais oferecer animais como sacrifício. Você não precisa mais fazer isso, porque o preço já foi pago e Cristo é o suficiente na nossa vida. E é chegado o momento da oração.